Levítico capítulo 6. Estudo de Levítico capítulo 6. Os holocaustos. O versículo 9 refere-se ao holocausto regular da tarde, que deveria permanecer sobre o altar à noite toda, para que assim houvesse sempre um sacrifício, preservando o vínculo entre Deus e o seu povo. Versículo 10. O sacerdote que lidava com as cinzas pela manhã tinha de vestir as suas vestes de linho e os seus calções de linho. Êxodo 28, 42. Enquanto oficiava diante do altar o ritual do dia da expiação. 16, 4. Ao lado do altar, no lado leste. Versículo 11. As vestes de linho não podiam ser usadas fora dos limites do santuário. Um lugar. Versículo 12. Após a remoção das cinzas, o fogo deveria ser realimentado com lenha e o holocausto da manhã deveria ser colocado nas chamas. Depois disso, outros sacrifícios para indivíduos ou comunidade poderiam ser apresentados de acordo com a necessidade. B. As ofertas de cereal. 6:14. Os versos 14 e 15 resume 2, do 1 ao 3, tendo o versículo 14b como um pequeno acréscimo. Versículo 16. Tudo a não ser a porção memorial era destinado aos sacerdotes como comida, como santíssima tinha de ser comida no pátio da tenda do encontro. Versículo 17. Como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Versículo 18. Somente os homens, número 18, 8. Versículo 20. Esse versículo abarca duas coisas bem diferentes. As ofertas de cereal a serem apresentadas na ocasião da consagração do sumo sacerdote e a oferta regular de cereal em virtude dessa aparente dificuldade. Muitos eruditos têm a tendência de suprimir as palavras no dia em que ele for ungido, mas provavelmente é muita coincidência que em Êxodos 29, 38, 42 haja uma situação semelhante. Ali, a lei do holocausto contínuo segue imediatamente as orientações para a consagração dos sacerdotes. Metade e metade. Toda essa oferta de cereal era queimada, e não somente uma porção. Versículo 21. Partida é conjectura, visto que a palavra hebraica é difícil de explicar. A nebe traz esmigalhada. Tudo deveria ser queimado porque era uma oferta sacerdotal e as regras normais acerca dos direitos dos sacerdotes não se aplicavam aqui. Letra C. As ofertas pelo pecado. 6 do 24 ao 30, versículo 25. No local onde é sacrificado o holocausto, o lado norte do altar. Versículo 26. O sacerdote tinha permissão de comer a carne das ofertas pelo pecado em que ele não tinha um interesse pessoal, assim como no caso da porção do sacerdote na oferta de cereal. Versículo 16. O sacerdote deveria comê-la no pátio da tenda do encontro. Versículo 27 e 28. A santidade ritual poderia ser adquirida ao se tocar a carne da oferta pelo pecado. A desconsagração para tirar a pessoa ou objeto do âmbito da obrigação ritual seria então necessária. Versículo 30. No caso de ofertas pelo pecado de um sacerdote ungido e da comunidade, um pouco do sangue era levado para o lugar santo. As carcaças dessas ofertas pelo pecado eram queimadas fora do acampamento e os sacerdotes, estando eles envolvidos no que havia causado a necessidade da oferta, não podiam comer a carne sacrificada. Letra D. As ofertas pela culpa. 7 do 1 ao 10. Não haviam sido apresentados detalhes em relação ao ritual da oferta pela culpa em 5:14. No versículo 2, o procedimento para o carneiro da oferta pela culpa é praticamente idêntico ao do cordeiro da oferta de comunhão. Versículos 6 e 7, com relação aos direitos dos sacerdotes, no entanto, a comparação é feita com a oferta pelo pecado. Versículo 8,
A menção das porções das ofertas pela culpa e pelo pecado destinadas aos sacerdotes conduz ao resumo dos seus direitos em conjunção com os holocaustos e com a oferta de cereal. Letra C, as ofertas de comunhão, 7 do 11 ao 36. Esse tipo de ofertas é especial porque partes delas eram destinadas tanto ao ofertante quanto ao sacerdote. Versículo 12. A categoria da oferta por gratidão era diferente da que era feita como resultado de um voto ou da voluntária. Versículo 16. No sentido de que bolos sem fermento deveriam ser apresentados em conjunto com ela, acerca dos tipos de bolos e também pão sem fermento. A última era permitida porque não ia para o altar. Versículo 14. Asperge o sangue. Versículo 15. Será comida no dia. Êxodos 12:10, com referência ao Cordeiro da Páscoa. Versículo 16. Mais uma distinção entre a oferta por gratidão e os outros tipos de ofertas de comunhão é que esta podia ser comida no dia seguinte ao sacrifício. Versículo 18. A não conformidade com essas regras tornava o sacrifício inaceitável. Versículo 19. Tanto a carne da oferta de comunhão quanto aqueles que a comiam tinham de ser ritualmente puros. Os versos 22 apresentam regulamentações acerca da gordura e do sangue de animais e não mencionam especialmente as ofertas de comunhão. Versículo 23. A gordura de animais de sacrifício era invariavelmente queimada no altar como porção de Deus. Versículo 24. A gordura de animais mortos que não haviam sido mortos para sacrifício poderia ser usada para propósitos domésticos em geral, mas de forma nenhuma deveria ser comida. Versículo 26 e 27. Os versículos, confira 3:17. Os versículos 28 têm orientações acerca da parte dos sacerdotes da carne das ofertas de comunhão. Versículo 30. E o moverá como gesto ritual de apresentação. A NTLH traz oferta especial. Ver comentário de Êxodos 29 e 24. Versículo 31. O peito dessa oferta era repartido entre os sacerdotes, mas a coxa direita era dada aos sacerdotes oficiantes. Versículo 34. Assim, as necessidades materiais dos sacerdotes deveriam ser supridas de geração em geração. Versículo 35. Parte deve ser preferido à porção da unção e porção ungida. Versículo 36. Como no caso da oferta de cereal regular, há uma ligação entre essas provisões e o dia em que os sacerdotes foram ungidos. O versículo 37 alista as ofertas na ordem em que são tratadas em 6:8 e 7:36. A ordenação de fato aponta para o capítulo 8, embora Porter pense que possa se referir a 7:35. Versículo 38, Monte Sinai, um local diferente do mencionado em 1:1, em conjunção com as leis de 1:167. 2. O sacerdócio. Primeiro, a ordenação dos sacerdotes, 8 do 1 ao 36. O capítulo descreve como as instruções dadas a Moisés em Êxodos 29 foram colocadas em prática. Para a maioria dos detalhes, deve-se consultar o comentário de Êxodo. Somente variações significativas receberão mais atenção aqui. A posição especial de Moisés como oficiante e como receptor dos benefícios sacerdotais deveria ser observada. Letra A, consagração e unção, 8 do 1 ao 13. Versículo 3 e 4, agora a presença da comunidade é destacada. Versículo 8, o Urim e o Tumim não são mencionadas junto com o peitoral em Êxodos 29, 5. Versículo 9, o refrão conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés é repetido no capítulo. Versículo 10, acerca da unção do tabernáculo e tudo que nele havia. Êxodos 40.9, em que a ordenação dos sacerdotes é associada à construção do tabernáculo. Êxodos 40:12 ao 15, versículo 11, Êxodos 29:36. O aspergir do óleo 7 vezes não foi mencionado anteriormente. Confira 14:16. Ofertas para consagração 8:14 ao 36. Havia 3 ofertas de animais a serem apresentadas: o novilho como oferta pelo pecado,
o carneiro como holocausto, versículos 18 a 21, e o carneiro da ordenação, versículos 22 a 29. Versículo 15, purificá-lo. É literal, pecá-lo. O altar em que os sacerdotes oficiariam teria de ser purificado ritualmente. Versículo 17. No fato de a carcaça desse animal ser queimada está o ponto de correspondência com a oferta pelo pecado dos sacerdotes ou da comunidade, como é detalhada em 4:1. Recontam a oferta do carneiro do holocausto em termos semelhantes aos de Êxodos 29, 15, 18, os versículos 22 a 30, tratando do carneiro da ordenação, estão em concordância estreita com Êxodos 29, 19. A principal diferença é que o aspergir das vestes dos sacerdotes é mencionado num estágio anterior em Êxodo 29, versículo 21. Versículo 26, Êxodo 29, não menciona o colocar dos bolos sobre as porções de gordura e sobre a coxa direita antes de serem colocados nos braços de Arão e de seus filhos. Versículo 28. É evidente que a coxa direita era queimada no altar, enquanto na oferta de comunhão regular era reservada para o sacerdote oficiante. Versículo 31. A carne do carneiro da ordenação, a Nebe acrescenta do carneiro como explanação o pão. Os versículos 33 prescrevem um período iniciatório de 7 dias que o sacerdote tinha de cumprir antes de entrar no serviço sacerdotal. Número 2. A cerimônia do 8º dia, capítulo 9, do 1 ao 24. Agora que o período iniciatório de 7 dias passou, Arão está pronto para assumir a responsabilidade pelos aspectos rituais da adoração de Israel, mas ofertas a favor dos sacerdotes têm de ser apresentadas, e depois vêm as ofertas nacionais. Versículo 3 e 4. Praticamente toda a gama de ofertas é exigida do povo. A oferta pela culpa não está incluída porque estava primeiramente relacionada com delitos que envolviam restituição ao compatriota israelita. Versículo 7. E pelo povo os seus interesses estavam representados nas ofertas dos sacerdotes, como também nas ofertas nacionais. A variante da Septuaginta é preferida pela Nebe e pela sua casa. Os versículos 8 e 11 são praticamente um resumo de 4, do 1 ao 12, em que são dadas as regras acerca da oferta pelo pecado dos sacerdotes. Os versículos 12 resumem 1 do 10 ao 13. Versículo 12. Ao longo de toda a cerimônia de 8 dias, os filhos de Arão agem como assistentes. O passo seguinte era apresentar as ofertas nacionais, a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta de cereal e as ofertas de comunhão. Versículo 16. Talvez em vista do versículo 24, preparou o da Nebe seja melhor do que ofereceu-o. Isso se o versículo 24 deve ser considerado o grande final do 8º dia. A mesma palavra hebraica é traduzida por preparar em Gênesis 18, 7, versículo 17. Pegou um punhado não é a mesma expressão de 2:2 e 5:12 e pode significar que toda oferta de cereal e não só uma porção era queimada no altar. Mas ver comentário de 10, 12 e 13. Versículos 22 e 23. Duas bênçãos são mencionadas, a primeira pronunciada por Arão como um sumo sacerdote e a outra pronunciada por Moisés e Arão em conjunto. Porter as compara com a bênção dupla pronunciada por Salomão na consagração do templo. Versículo 22, desceu. Isso não significa que Arão estava parado numa borda do altar quando apresentava os sacrifícios. Ver comentário de Êxodos 27, do 4 ao 5. Versículo 24, o comentário do versículo 16, a referência de qualquer forma é ao holocausto nacional, pois a oferta dos sacerdotes já havia sido queimada acerca do fogo sobrenatural. Confira Juízes 6:21 e etc. Um monte de referências.
São mostrados aqui a aprovação e o reconhecimento divinos, contraste com 10:2. Terceiro, Nadab e Abiú, capítulo 10, do 1 ao 7. A história de Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, Êxodo 6, 23 a 28 e 28:1, está para essa seção de Levítico, assim como Atos 5, do 1 ao 11. A história de Ananias e Safira está para... lê de novo. Está para essa seção de Levítico, assim como Atos 5, 1, 11. A história de Ananias e Safira está para os primeiros capítulos de Atos. Nos dois relatos, as palavras de Messias e Arão são o comentário adequado. Foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Compare o versículo 3 com Atos 5:11 e os versículos 4 e 5 com Atos 5, 6, 9 e 10. O episódio também compartilha características com o relato da rebelião de Corá em Números 17. Versículo 1, em que sentido Nadab e Abiú ofereceram fogo profano sem que tivessem sido autorizados, não está claro. Profano não autorizado é literalmente estranho, estrangeiro, e a expressão semelhante outro tipo de incenso em Êxodos 30.9 é geralmente considerada uma referência ao incenso misturado de forma errada, não como havia sido estipulado em Êxodos 30, do 34 ao 38. Talvez o incenso tenha sido queimado na hora errada, ou o fogo não tenha sido tomado do altar de bronze, ou tenha sido cometido outro tipo de violação do ritual, visto que o versículo 9 fala de embriaguez. É lugar comum na tradição judaica que Nadab e Abiú estavam sob influência de bebida forte. Versículo 2. O fogo, que significava aprovação divina, em 9:24 resulta agora em juízo. Êxodos 32:10. Não houve tempo para a intervenção de Moisés nessa ocasião. Versículo 3. Como Eli em outra ocasião. 1 Samuel 3:18. Arão não pôde fazer nada senão concordar com a sentença de julgamento contra os seus próprios filhos. Como sacerdotes, eles haviam estado especialmente próximos de Deus. No lugar de ficou em silêncio, Aneb traz com certa razão, ficou aturdido. Versículo 4, Misael e Elzafã, Êxodo 6:22. As provisões de 21:1 teriam permitido que Eleazar e Itamar, os irmãos de Nadab e Abiú, removessem os corpos, mas aqui havia circunstâncias especiais e o restante dos membros da família de Arão não podia dar lugar ao sentido natural de forma natural. Versículo 5. Os corpos ainda vestidos com as túnicas sacerdotais foram puxados para fora do acampamento, como era feito com as carcaças das ofertas pelo pecado. Versículo 6. Agora os outros filhos de Arão, Eleazar e Itamar, tornaram-se proeminentes até aqui. Nadab e Abiú haviam sido precedência. Êxodos 24, do 1 ao 9. Não deveriam lamentar a perda dos seus irmãos, nem andando descabelados. Confira Ezequiel 24, 17 e 23. Nem rasgando as roupas em sinal de luto. 2 Samuel 3:31 e 21:10, com referência ao sumo sacerdote. Versículo 7, não saiam, ecoa o 8:33, mas a comparação principal deve ser feita em 21:12. 4 regras para os sacerdotes, 10, do 8 ao 20. Versículo 9. A proibição em relação às bebidas inebriantes está voltada especialmente aos sacerdotes no desempenho da sua função oficial. Ezequiel 44, 21. Versículo 10. Isso deveria ser assim para que as faculdades críticas de discernimento dos sacerdotes não ficassem debilitadas de tal forma que os impedisse de distinguir entre o santo e o profano. Por meio da sua abstinência, a distinção também seria preservada para adoradores leigos, estivessem no santuário ou em casa, pois nisso estava envolvido nada menos do que a diferença entre a fé dos israelitas e as práticas pagãs dos cananeus. Versículo 11, acerca da função de ensino dos sacerdotes, os versículos 12 e 13.
provavelmente se refiram à oferta de cereal nacional do 8º dia. Comentário de 9:17. Se a oferta de cereal comum está em questão, nada é acrescentado em 6:16. Versículo 12. Visto que a oferta de cereal é santíssima, só pode ser comida por Arão e seus filhos. Os versículos 14 e 15 tratam da oferta de cereal nacional do 8º dia. Versículo 14. Em contraste com a oferta de cereal, o peito e a coxa podiam ser comidos no lugar cerimonialmente puro e por qualquer momento da família araônica, inclusive mulheres. Versículo 15. Como em 9:21, tanto a coxa quanto o peito devem ser ritualmente movidos, embora normalmente só o peito pudesse ser assim designado. Nos versículos 16 e 20, aparece um aspecto processual acima da disposição da segunda oferta pelo pecado do 8º dia. Essa oferta nacional era tratada como a primeira oferta pelo pecado. Normalmente, os sacerdotes não tinham direito a parte alguma da oferta nacional pelo pecado, visto que tinham interesse nela eles mesmos em virtude de sua cidadania israelita. Versículo 16, Moisés descobriu que a lei geral havia sido aplicada nesse caso. O bode da oferta pelo pecado havia sido destruído, queimado, assim como a oferta pelo pecado dos sacerdotes. Versículo 17, mas a oferta nacional pelo pecado do 8º dia deveria ter sido tratada de forma diferente da oferta nacional comum e em concordância com o ritual de um bode apresentado como oferta individual. Para retirar, fica implícito que o comer por parte dos sacerdotes fazia parte do ritual de remoção dos pecados. Versículo 18. Na verdade, muito pouco se diz acerca do ritual para a oferta nacional pelo pecado em 9:15, e poderíamos presumir que era tratado em todos os aspectos como a primeira oferta pelo pecado, mas se destaca que o sangue não havia sido levado para dentro do lugar santo. O corolário disso é que as pontas do altar de 9:9 devem ser aquelas do altar de incenso do lugar santo, visto que tinha havido uma oferta pelo pecado separada para os sacerdotes nessa ocasião. Eles não eram representados na oferta nacional, por isso tinham direito à carne dessa última, de acordo com 6:26. Versículo 19. A resposta que satisfez a Moisés foi que, mesmo quando o ritual correto da oferta pelo pecado e a oferta pela culpa dos sacerdotes havia sido realizado, essas coisas, como a destruição de Nadab e Abiú, haviam acontecido com Arão. Será que a participação na oferta nacional pelo pecado faria grande diferença após estes acontecimentos terríveis? Milgrom sugere que o episódio de Nadab e Abiú fez Arão ficar temeroso de seguir a prática normal para que o pecado dos sacerdotes não fosse acrescentado à culpa dos leigos. 3. Puro e impuro. As responsabilidades dos sacerdotes não estavam limitadas ao serviço no altar. Uma de suas ofertas era fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. 10.10. E com respeito a isso, há orientações nos capítulos 11 e 16. São tratados diversos aspectos da vida diária e então o ritual para o dia da expiação, a cerimônia anual de purificação para o povo todo, fecha a seção. Número 1. Animais puros e impuros, capítulo 11, do 1 ao 47. Esse capítulo trata de forma mais detalhada do que Deuteronômios 14, 3, 21, a questão da pureza e da impureza dos animais. As divisões primitivas são observadas. Animais que vivem na terra, versículo 2:8, os peixes 9:12, as aves 13:19 e os insetos que têm asas 20 a 23. É difícil encontrar um princípio coerente segundo o qual as criaturas foram declaradas puras ou impuras. Hábitos, características físicas, associações culticas detestáveis, considerações acerca de doenças crônicas, nenhum desses aspectos explica por si só a distinção que se faz. Outra linha de pensamento sugere que somente os representantes
perfeitos das espécies eram considerados puros. Qualquer criatura híbrida era imperfeita e impura porque não se adequava a uma espécie. As categorias reconhecidas na criação animal também são consideráveis reflexos de divisão tripartite da sociedade humana impuro, puro, sacerdotal, apresentada em Levítico. Ver a biografia sobre Douglas M. Letra A, Ananias. Não, é animais, né? Ananias. Animais que vivem na terra, 11 do 1 ao 8, versículo 3. Os animais domésticos criados pelos israelitas deveriam satisfazer as exigências estabelecidas aqui. Deuteronômio 14, do 4 ao 5, de fato dá uma lista de animais domésticos e selvagens que podiam ser usados na alimentação. O versículo 4 apresenta um grupo de animais que não atendem a uma das exigências básicas e que por isso deveriam ser considerados impuros. Versículo 5, coelho. A ara diz arganais, Salmo 104, 18, Provérbios 30, 26. Versículo 7, comer carne de porco era considerado especialmente detestável, Isaías 65, 4 e 66, 17. B, criaturas que vivem nas águas, 11, 9 ao 12. Versículo 9, novamente, são citados os primeiros critérios de aceitabilidade. Aplicam-se tanto a peixes de água salgada quanto de água doce. Versículo 10, pequenas criaturas que povoam as águas. O termo traduzido por que povoam é usado para denotar criaturas pequenas que vivem em grupos, seja no mar, seja na terra, seja no ar. Aqui está delimitado por águas. Letra C, aves, 11 do 13 ao 19. As consideradas impuras são mencionadas Deuteronômios 14, 12, 18, mas a identificação segura em alguns casos é impossível. Em termos gerais, são aves de rapina ou se alimentam de carne em decomposição. Os versículos 13 e 14 mencionam diversas aves da ordem dos falconiformes. Versículo 15, corvo, todas as aves pertencentes à família da Corvidae. Versículo 16, Snite, NCB, agrupa todas as aves destes versículos na família das Strigidae, mas isso é bastante precário em vista das grandes diferenças da tradução entre as versões antigas e modernas. Letra D, insetos que têm asas, 11 do 20 ao 23. Versículo 20, a proibição geral acerca dos ortópteros é seguida por uma concessão, versículo 21. Ortópteros com pernas articuladas para saltar no chão. Os saltadores podiam ser comidos. Versículo 22. Esses são especificados como gafanhotos de diversas espécies. Mateus 3:4. No total, são usadas 9 palavras diferentes para denotar gafanhotos no Antigo Testamento, representando várias espécies e diversos estágios de desenvolvimento. NBD, página 47, versículo 23. A VA e a NVI, que são duas traduções, acrescentam outras para destacar o que sem dúvida é o sentido. Letra E, contato com cadáveres, 11 do 24 ao 28. Contato com cadáveres, 11, 24 e 28. Versículo 24, por meio delas, refere-se ao que segue. Embora a NVI não deixe isso implícito, a NTLH define claramente quando diz: nos seguintes animais, o contato com o cadáver humano tornava alguém impuro por 7 dias. Números 19 e 11. A impureza causada pela carcaça de um animal durava somente até a tarde, quando começava o dia seguinte, segundo o cômputo judaico. Versículo 25, carregar envolve contato mais próximo do que tocar, de forma que, nesse caso, as roupas dessa pessoa teriam de ser lavadas. O versículo 26 provavelmente deve ser lido à luz dos versículos 24 e 25, senão ele significa que o mero toque em um animal impuro, mesmo quando ainda vivo, tornava a pessoa impura. Assim, note.
Versículo 27. De 4 pés podia descrever gatos, cães e ursos, ou até macacos, de acordo com Porter. Letra F. Animais que se movem rente ao chão e cadáveres, 11 do 29 ao 47. Não somente pessoas, mas objetos eram passíveis de se tornar impuros por meio do contato com carcaças de uma série de pequenos animais e espécies de roedores e lacetídeos. Essas criaturas existem em abundância em Israel, de forma que muitas vezes seria difícil evitar a situação considerada nestes versículos. Versículo 32. Deverá ser posto em água. Versículo 33. Quebrarão a vasilha. Versículo 35. O forno deveria ser feito de argila. Versículo 36 ao 37. A água e a semente eram preciosas e estavam em parte isentas das regras gerais, com exceção de que ocorria a impureza. Se a semente ficasse úmida e pelo menos teoricamente se tornava absorvente. Versículo 39, o contato com o cadáver de um animal puro que morre por si só torna uma pessoa impura, ainda mais se comer do animal morto ou carregar o cadáver. Versículo 40, versículo 41. Os versículos 29 a 38 trataram da impureza transmitida pelo contato com animais depois de mortos, que quando vivos têm o hábito de viver em grupos, ou como na NVI, que se movem rente ao chão. Agora acrescenta-se uma proibição geral acerca do uso desses animais para alimentação. O versículo 42 fixa o que se quer dizer com que se move rente ao chão no versículo anterior, quer se arraste sobre o ventre, refere-se a animais semelhantes a serpentes. Versículo 44. Será que a ordem de ser santo deve restringir-se à pureza ritual, como se faz às vezes? Sejam ritualmente puros como eu sou ritualmente puro, não parece adequado. Evitar a profanação por meio do contato com qualquer animal que se move rente ao chão parece apontar para verdades mais elevadas. Versículo 45, deveríamos ao menos começar a pensar em conteúdo moral na segunda ocorrência da ordem. Agora ela está associada à libertação relatada do Êxodo e à graça e à eleição de Deus. Os versículos 46 e 47 resumem o capítulo 2, o nascimento, 12 do 1 a 8. Pode parecer estranho que os israelitas que consideravam os filhos um presente de Deus apresentassem ofertas pelo pecado após o nascimento de uma criança. Embora a prática pareça refletir a atitude de Gênesis 3,16, é mais provável que a oferta pelo pecado fosse exigida em virtude da condição deformada do corpo como resultado do nascimento. Versículo 2. Após o nascimento de um menino, a mulher era considerada impura por 7 dias, sendo esta a mesma regra que se aplicava à menstruação. Versículo 3. O rito da circuncisão era amplamente difundido no Oriente Médio, Jeremias 9:25, e era o significado da aliança associado ao rito que tornava a prática algo singular em Israel. Parece ter sido um ritual da adolescência ou do casamento em outros lugares, de forma que a sua prática na infância pode ser mais uma característica distintiva da sua observância em Israel. Supostamente o 8º dia estava incluído nos 33 dias da purificação. Versículo 4, perfazendo 40 dias. Versículo 5, no caso de nascer uma menina, os números são dobrados e a impureza dura 80 dias. Diversas razões são sugeridas para explicar essa diferença, que a criança está futuramente sujeita à menstruação. Snite Incent B. Mas a observação de Note acerca da inferioridade cultica do sexo feminino
talvez esteja mais próxima da verdade. Versículo 6, 7. O período da impureza é encerrado pelo meio de uma cerimônia simples em que se apresentam um holocausto e uma oferta pelo pecado em favor da mulher ao sacerdote. Versículo 7, fluxo, fonte. Versículo 8, uma concessão para os pobres, como em 5:7. Maria, a mãe do nosso Senhor, não tinha recursos para oferecer um cordeiro e assim fez uso dessa concessão. 3 casos de doenças de pele, 13 do 1 ao 59. As descobertas produzidas por diversas pesquisas recentes acerca da lepra bíblica apontam na mesma direção. A lepra de Levíticos 13 e 14 é, na maioria dos casos, talvez em todos, diferente da lepra moderna elephantiasis graecorum. Isso não é de surpreender, visto que o termo lepra é usado também para se refletir ao estado de roupas ou de casas. A palavra traduzida por lepra cobre uma grande variedade de enfermidades de pele. Algumas dessas enfermidades são secundárias e a versão doença de pele maligna da NEB não é adequada em vista do significado de maligno na linguagem médica moderna. Aliás, em uma das pesquisas mais recentes dos dados bíblicos, EVUSI arrisca a opinião de que os versículos 1:28 do nosso capítulo descrevem psoríades de diversos tipos. O uso da palavra lepra na tradição das Bíblias ocidentais vem de uma tradução incorreta da Septuaginta e da Vulgata. Por outro lado, a verdadeira lepra existiu de fato no Oriente Médio da época do Novo Testamento. A responsabilidade de declarar uma pessoa pura ou impura era dos sacerdotes. Essa era a sua única função médica. E os capítulos 13 e 14 são essencialmente um manual de diagnóstico para ajudá-los nas suas opiniões e decisões. Letra A, diagnóstico e procedimento, 13 do 1 ao 17. 2 e 3. Um caso de lepra que se evidencia primeiramente como uma mancha na pele. Versículo 3. Se naquela parte o pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote o declarará impuro. Versículo 4. Se faltarem os sintomas indicativos, a pessoa deve ser colocada em isolamento por 7 dias. Se houver melhoria, deve ser colocada em isolamento por mais 7 dias. Versículo 6. Se depois de uma quinzena a mancha diminuiu, a pessoa pode ser declarada pura. Versículo 7 e 8. Se os sintomas reaparecerem, mais um exame é necessário, pois há a possibilidade de a pessoa ter uma enfermidade de pele considerada impura. Os versículos 9 e 17 tratam de casos mais avançados, nos quais os períodos de isolamento são supérfluos. Versículo 10. A presença ou a ausência da carne viva é o fator crucial, como também indicam os versículos 14, versículos 12 e 13, e assim uma pessoa pode estar coberta da cabeça aos pés com a mancha branca e ainda ser declarada pura. Versículos 16 e 17. A regressão em casos em que a carne viva conduzem a um veredito mais animador. Letra B, volta dos sintomas, capítulo 3, do 18 ao 23. Versículo 18. Nos casos em que há suspeita de recorrência da inflamação, o sacerdote deve ficar atento para os sintomas normais, e se estes estiverem presentes, a pessoa é considerada impura. Versículo 21. Regras de quarentena devem ser aplicadas novamente antes que se possa declarar o indivíduo puro, mas parece que dessa vez uma declaração de saúde pode ser concedida após apenas um período de 7 dias de isolamento. Capítulo 13, do 24 ao 28. Investiga-se pelo menos sintomas e se aplicam os mesmos regulamentos que na seção anterior. A preocupação é com queimaduras que se tornam sépticas. Snite NCB. Letra D, diversas doenças de pele, 13 do 29 em diante. Segundo Hulse, os versículos 29 a 37 descrevem o favo, uma infecção de pele muito séria causada por um fungo. Os versículos 29 e 30 provavelmente se referem a tinha, BJ tinha, isto é, lepra da cabeça ou do queixo.
Versículo 31. A ausência de pelo escuro seria um sinal ruim e exigia um exame. Em vez de escuro, a nebe traz amarelo, seguindo a Septuaginta. O sentido é pouco afetado, visto que de qualquer maneira havia necessidade de mais observação. Versículo 33. Raspar os pelos em volta daquela parte tornaria mais fácil observar se a mancha estava se espalhando. Era necessário então um segundo período de isolamento para que se soubesse com certeza que não havia impureza associada à infecção. Mesmo depois de se observar o rito de purificação, o problema poderia aumentar. Nesse caso, a pessoa deveria ser declarada impura sem mais delongas. Versículos 38 a 39. É um eczema que se alastrou. NTLH é coisa sem importância. Talvez se pense aqui em vitiligo. Letra E, casos de calvície. Capítulo 3, do 40 ao 44. 40 a 41. Não há nenhuma impureza. Aqui tem que parar porque já tem que continuar no outro vídeo.